E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Onde a gente vai falar um pouquinho sobre a prática do Sync Conditional. A gente falou no vídeo sobre Sync Conditional, explicou como que é a teoria, entendeu sobre tudo isso, sobre o Signal, Broadcast, Wait. E hoje a gente vai ver o Signal na prática. Como que a gente consegue utilizar o Signal aqui na prática, como que ele funciona, como que a gente consegue notificar uma GoRoutine que algo aconteceu para ela poder validar novamente e ela não ficar fazendo validações infinitas e assim por diante. Então vamos lá pro vídeo e vamos entender um pouquinho sobre a prática aqui do Sync.Signal. Aqui é um vídeo mais rápido, tá? Mas vamos para a parte do código. Vamos tentar entender como que funciona, tá? Aqui eu tô dentro de Golang Asynchronous /Signal, tá? Então lá no nosso repositório eu tenho Golang Asynchronous /Signal, é onde a gente vai estar aqui no nosso código. A gente vai ter esse signal.go, que é o código que a gente vai estar vendo agora. Aqui, o que vai acontecer, tá? Aqui a gente vai criar uma implementação parecida para a gente poder simular o Sync.Signal e a gente entender como ele funciona. O Sync.Signal basicamente ele resolve o seguinte: vamos supor que você tem, só recapitulando do vídeo, se você quiser entender melhor, vou deixar um card aqui em cima, tá bom? Sobre o Sync.Signal, Broadcast e assim por diante. Mas como que funciona? Vamos supor que você tem duas routines nas quais compartilham a mesma variável. E uma das routines precisa fazer com que essa variável troque de valor e ela receba um sinal para quando ela trocar de valor. Porque se acaso ela não receber o sinal, ela vai ter que ficar num for infinito validando se aquele valor foi trocado ou não. Então uma solução melhor seria ela ser avisada de quando aquele valor foi trocado. Isso basicamente o Sync.Signal ele resolve isso, tá? Junto com o Sync.Conditional, que no caso cria essa parte com mutex, com locker e assim por diante que resolve esse problema. Então a gente vai ver aqui como que ele funciona na prática a utilização desse cara. Para isso a gente vai dar um range.seed para a gente poder utilizar variáveis random, para a gente poder gerar valores randômicos aqui dentro do Go, tá bom? E a gente vai fazer basicamente o seguinte: a gente vai ter um array que ele basicamente precisa encher com 10 letras, então de A até a letra 10 do alfabeto, que eu não vou lembrar qual que é, mas ele precisa encher esse array com 10 letras, beleza? Lá dentro dele. Só que para ele encher esse array de 10 letras, ele vai ter uma routine gerando valores aleatoriamente em tempos diferentes, tá? Então ele vai colocar a letra E num tempo e a letra D num outro horário, por exemplo, assim por diante, tá? Então cada letra vai vir em um horário diferente. E esse horário diferente se dá por conta do random. Então a gente vai gerar um horário cada vez que ele passar num for randômico para ele poder colocar esse valor dentro desse array, tá bom? Então, esse n igual a 10 é basicamente a quantia de letras que vai ter dentro desse array. Então a gente vai instanciar um array com 10 posições, que no caso é o n, beleza? A gente vai instanciar um sync.newCondition, que no caso a gente vai passar um locker. Qual que é o locker? A gente precisa passar uma variável de locker lá pra dentro, tá vendo? Sync.locker. Só que não precisa ser o sync.mutex, você pode implementar esse locker se você quiser. Só que o mutex ele já resolve isso, a gente consegue utilizar o mutex para poder resolver esse problema, tá? Mas se você quiser implementar um locker da sua interface, uma interface de locker da sua forma, utilizando alguma outra solução, você pode utilizar também, beleza? Esse sync.newCond ele vai basicamente retornar pra gente um condition. Esse condition a gente vai utilizar lá pra baixo. Primeiro a gente vai fazer um for de 0 até n, então 0 até 9, 10 posições que a gente vai iterar. Esse for basicamente vai ser pra gente inicializar as routines que vão enriquecer esse array de posições chamado values, que é um array de strings, beleza? Com isso a gente vai pegar um tempo aleatório. Então a gente vai dar um time.second vezes algum tempo, alguma duração aleatória de 0 até 10, tá? Que ele vai criar. Então a gente vai pegar algum segundo, pode ser de 0 até 10 segundos que ele vai utilizar, beleza? Então a gente vai pegar um tempo aleatório que ele vai pegar a partir do random. Então, com esse tempo aleatório, o que a gente vai fazer? A gente vai inicializar uma função anônima aqui dentro, tá vendo? Essa função anônima, na qual vai receber i por parâmetro, tá? Então a gente vai passar i, que no caso o i é o valor da iteração desse for. Com esse i, a gente vai inicializar uma routine dessa função. Essa routine dessa função, a gente vai basicamente fazer o seguinte: a gente vai dar um time.sleep nesse tempo. Dando o time.sleep, ele basicamente vai deixar essa routine parada por x tempo, que a gente não dá pra saber porque ele foi gerado em randômico, beleza? Com isso ele vai dar um lock. Por que um lock? Porque ele vai trocar o valor, ele vai adicionar valores numa variável, no caso uma variável que está sendo compartilhada entre duas routines. Essa routine que está executando e a routine principal que está lendo esse valor. Ou até as routines que estão executando em paralelo dentro desse for, que estão em tempo lá em um time.sleep de 10 segundos, por exemplo. Elas vão estar lá meio que rodando enquanto essa daqui está alterando o valor. Então para não ter race condition, você basicamente dá um lock nessa variável para poder alterar ela, para não dar conflito com as outras routines, beleza? Então você basicamente vai dar um lock a partir da interface de locker
blocker que você inicializou no condition, certo? Com isso, você vai alterar o valor. O que ele vai fazer? Ele vai colocar na variável, na posição i, que pode ser qualquer uma de 0 a 10, de 0 a 9 no caso. Na posição i, ele vai colocar o string de a mais i. Mas como assim, Otávio? A mais i, se o i é um número, tá? Você pode aqui no Go basicamente fazer a mais i. O que ele vai fazer? Vamos supor que a é 1. A mais 1 é b. A mais 2 é c. A mais 3 é d. E assim por diante. Ele vai fazer a mais um número que estiver na iteração, tá? Então ele vai basicamente colocar o a mais 3, por exemplo. A mais 3 vai ser a mais b é 1. Então vai ser o d. Então, A mais 3D, ele vai colocar na posição no array a letra D, e assim por diante, até ele completar 10, no caso 10 letras, tá? Então, A mais 10 aqui nesse caso, ou A mais 9, né? Beleza, então ele vai fazer isso. Então, A mais 0 aqui vai ser o A e assim por diante. Acho que aqui deu pra entender, né? Depois que ele alterar o valor, depois que ele inserir um valor dentro desse array, ele vai dar um unlock. Ou seja, eu terminei de colocar o valor nesse array. Eu vou dar um unlock para ele poder liberar para as outras routines alterarem ou lerem ele também, tá? Aqui poderia até ser rmutex, tá? A gente poder basicamente ler o array, só que apenas uma routine por vez poder escrever, tá? Se você ainda não viu o vídeo de mutex, vou deixar aqui no cards, tá? Mas a gente poderia utilizar o rmutex, o rwmutex aqui, tá? Pra gente poder fazer esse lock dessa variável. Depois que ele terminar de dar um unlock, ele vai dar um conde.signal. O que esse conde.signal vai fazer? Ele vai falar basicamente o seguinte: ó, eu coloquei um valor nesse array, só que eu não sei se ele é o último, se o array tá cheio ou se não tá. Eu simplesmente coloquei um valor na posição i. Ou seja, eu tô avisando a quem está ouvindo para validar de novo se o array está da forma que ele espera. Então, basicamente, a gente vai mandar 10 sinais aqui. Toda vez que ele colocar um valor, ele vai mandar um sinal para a routine que está ouvindo nessa variável, verificar se essa variável está completa ou se ela atende a condição que ela espera, tá? Então, ele vai dar um conde.signal, avisando que ele colocou um valor lá dentro. E ao mesmo tempo a gente vai ter um check condition, que vai ser uma variável, que vai ser uma função que retorna um booleano. Essa função vai basicamente printar toda vez que ela executar, e toda vez que ela executar ela vai iterar todo o array. Ou seja, ele vai iterar de 0 até n, que no caso é o tamanho máximo do array. Fazendo isso, ele vai basicamente verificar se alguma posição desse array é vazia. Se alguma posição desse array é vazia, ela vai retornar false para ele poder verificar de novo e esperar até que não seja vazia. Se ele for vazio, ele vai retornar true. Ou se ele não for vazio, ele vai retornar true, tá? Então esse check condition, basicamente, ele vai ficar verificando toda hora. Toda vez que ele receber um signal, ele vai ficar verificando se o array é vazio ou não. Se o array é vazio ou não, até ele não ser vazio, beleza? E como que ele vai saber, como que ele vai executar esse check condition? Ele vai dar um conde lock, né, porque ele precisa dar um lock para ele poder verificar esse values, tá? Então aqui, como eu falei, se eu usasse rwmutex, eu não precisaria dar esse lock, eu poderia simplesmente ler, porque a única pessoa que poderia se preocupar com escrever é quem estava escrevendo essas routines daqui de cima. Eu poderia utilizar outro tipo de mutex para não ter que dar um lock aqui embaixo, mas como a gente está utilizando o mutex normal, aqui eu posso dar um lock e bloquear essa variável para eu poder ler ela sem problemas, beleza? Então a gente vai dar um lock, porque a gente vai precisar ler o valor de values, e vai dar um defer.unlock, ou seja, quando ele sair desse for, ele vai dar um unlock, tá? E aí ele vai dar um check condition. Esse check condition ele vai verificar se é true ou false, tá? Então se vai ser false se o array for vazio, se vai ser true se o array não for vazio. Ou seja, se ele retornar que o array tá vazio ainda, ele vai dar um conde.wait. Ou seja, ele vai dar um conde.wait e vai ficar aqui esperando. Quando alguém mandar um conde.signal, ele vai executar de novo o check condition. Check condition retornou false, wait de novo, vai esperar até o próximo sinal. Recebeu o sinal, valida de novo, e assim por diante. Toda vez que ele receber um sinal, ele vai validar novamente se o array é vazio ou não, que é a condição que ele espera. Só que ele não precisa ficar num for infinito, ele só vai dar um check condition quando ele receber um sinal, e não toda hora, até ser diferente de vazio. Basicamente essa é a ideia do condition, é basicamente você validar simplesmente quando você recebe o sinal. Só que o fato de você receber um sinal não quer dizer que aquela condição vai ser satisfeita, você basicamente está recebendo um sinal para basicamente validar novamente se a condição foi realizada, e é por isso que a gente coloca sempre uma validação em cima, beleza? E ele vai dar um conde.wait e vai ficar esperando até que a condição seja true. Então vamos executar, vamos ver como que funciona aqui, tá? Eu vou dar um go run signal.go. Na hora que a gente executa o signal.go, tá vendo que ele inicializou com vazio aqui no A? O A veio vazio, depois veio o B, depois veio o C e o H, depois veio o I e depois veio o A, e aí ele foi enriquecendo o array até que o array estivesse totalmente completo com todas as letras. Só que se eu executar de novo, ele vai começar diferente. Tá vendo que agora a primeira letra foi o J e não o B, como foi no último? Depois ele colocou o B, depois ele colocou
o D, que no caso aqui foi o C, e assim por diante. Toda vez que você vai executar é diferente, porque ele gera um tempo randômico para cada letra se inserir dentro do array. Por isso que o signal é legal, porque toda vez que uma letra for inserida, ele vai receber um sinal, vai printar e vai validar se é vazio, vai printar e vai validar se é vazio. Toda vez isso, até que o array não seja mais vazio e ele saia do código, beleza? Então, essa foi basicamente um exemplo aqui de Signal para poder trazer uma parte prática para explicar para vocês como funciona. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo eu vou trazer sobre o Broadcast, explicando aqui qual a diferença dele para os dois, que não tem muita diferença, mas é um intuito diferente, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!